Salve, salve, time do Musicalizando. Estamos aqui para mais um podcast. E no podcast de hoje a gente tem um amigo meu de muitos anos, de velhas histórias, a gente tem muita história para contar, Thiago Calvino. E aí, beleza? As câmeras. E esse aqui é o Matheus, que vocês já conhecem. Quem acompanha o nosso maravilhoso podcast já tá ligado. Cara, obrigado aí por estar no meio desse furacão. Para quem não sabe, o Calvino tá hoje, se eu não me engano, hoje é dia 23 de setembro, no meio de um furacãozinho aí que a gente botou ele na semana passada, produzindo para gravar semana que vem clipes novos da Melim. E aí tirou aí um tempo dele para poder vir aqui. Super obrigado. Super obrigado pelo convite, na real. Pô, eu que agradeço. Mas não, 2 horinhas. Vai me atrasar um pouco, mas o cliente é você, tá tranquilo. Tomara que os meninos não escutem, vai dar tudo certo. Não, já deu. Aqui, cara, pra quem não conhece, Calvino, vou fazer uma breve introdução, porque às vezes as pessoas começam a ver e não sabem com quem nós estamos falando, né? Mas pra quem não conhece, Calvino, conheci ele na época que eu produzia eventos, ele foi baterista e é ainda, mas na época ele tocava numa banda chamada Asterisco Zero. Depois disso ele começou a mergulhar cada vez mais fundo no universo do audiovisual e de lá pra cá a gente fez muita coisa junto, desde making off do primeiro clipe da Anitta em Las Vegas, que foi, se eu não me engano, Mega Abusada, a Show das Poderosas, passando por Meu Abrigo e Ouvi Dizer da Melim e algumas outras coisas que eu fiz junto, a gente fez junto, porém ele fez uma porrada de outras sozinho, né, de outros artistas do nosso mercado da música, coisas também que não são do universo da música, mas aqui como podcast, nosso mundo é sempre voltado para música, a gente vai tentar focar mais nessa área, claro que vamos passar por outras porque a gente vai falar da vida dele, e é isso. E aí, começando aqui o nosso momento jabá maravilhoso, que é quem nos ajuda a pagar as contas e quem também nos dá muita moral, porque a gente sempre tende a falar dos patrocinadores de uma maneira muito, muito rasa. Aqui a gente gosta de dar força porque sempre acreditaram. A Unvox que tá ali, aquela caixa de som que depois eu vou te dar uma de presente. Tu vai levar pra casa. Eu ia pedir. Ali, cara, na verdade a Unvox sempre esteve com a gente desde o dia 1. Eles apoiam quase todos os artistas que a gente trabalha. Cara, é uma caixa de som super leve. São 180 watts RMS de potência. Eles têm Bluetooth, eles têm... você pode colocar atrás microfone, pendrive, micro SD, microfone, ajuste de volume. Eu gosto de escutar som baixo, mas quem gosta de escutar som alto, ela não distorce, é super leve, ó. Cara, e pau pra toda obra. Essa aqui é uma das caixas, eles têm várias. E a gente deixa aqui embaixo o QR Code para você poder clicar lá com a câmera e ir direto para a página deles, ou no link que fica na descrição do vídeo, também tem. Além disso, eles também têm outros produtos lá, eletrônicos, e é uma marca que eu curto muito, principalmente pelo propósito deles, pela história deles e pela qualidade. Cara, isso aí pra videoclipe é um adiante, Funciona muito, né, cara? verdade. Funciona muito, pra fazer playback e tudo. A gente leva pra... Porra, a gente já passou muito sufoco na rua. Às vezes tu tá com uma caixazinha ali e a caixa não chega, não fala. Tu tá um pouquinho mais longe. Essa aqui a gente já testou. Pô, muito legal. Funciona. E, além disso, a gente usa muito aqui também pra fazer bate-bola. Que quando a gente tá em fase de escolha de repertório dos artistas, a gente tem muita música que chega pra ouvir. E dos próprios artistas também, né? Gravadas, já quase prontas. A gente bota aqui e ouve. Aqui tem uma acústica da sala, mas funciona super bem. E além disso, a gente também tem a Stream, que tá ali. Cara, a Stream eu vou falar aqui um termo técnico, mas depois vocês podem descer aqui também no QR Code, clicar lá, ou ir na descrição do vídeo que tem lá a explicação e o link também. Mas a Stream é a primeira music fintech do Brasil. É uma empresa de tecnologia, de dados, foda, revolucionária. A gente aqui como escritório, né, não como Musicalizando apenas, tem eles como parceiros, várias gravadoras têm eles como parceiros. A gente usa muito dado para poder se basear, afinal de contas estamos no universo digital, e se a gente não usasse os dados para poder se balizar, para poder tomar algumas decisões, a gente estaria perdendo uma das coisas mais bacanas de viver no digital nessa era. Porém, além disso, além de ser uma plataforma de dados que cruzam vários dados, monitora mais de 1,5 milhão de artistas no mundo, talvez seja a plataforma que mais monitora artistas no mundo, eles também têm alguns outros braços, e aqui dentro vocês vão conseguir entender melhor clicando no site, clicando na descrição do vídeo.
Eles têm um braço que eu adoro, que é o do diagnóstico de carreira. É 100% gratuito. Você clica aqui embaixo, você vai para o diagnóstico, você coloca lá o seu login do Instagram, do Facebook e do Spotify, do Instagram, do YouTube e do Spotify. E aí ele te dá Eles fizeram um estudo de anos em que eles classificaram estágios de carreira. E aí ali dentro ele te fala qual é o estágio de carreira que você tá, né? E aí você tá no estágio iniciante, você tá no estágio... São 10 estágios. E ele te fala também o que você poderia fazer para passar, quais são as boas práticas daquele estágio. Já te dá um relatório completaço da tua vida. Só que mesmo sendo completaço, isso significa 7% do que eles podem te entregar. E aí depois você tem uma opção de querer ou não fazer o diagnóstico pago. Muita gente para no gratuito. Muita gente anima tanto, fala, cara, já tem uma parada tão fora aqui que eu quero fazer esse outro. E aí vai pro pago. Mas o gratuito por si só já é muito bacana. Super recomendo, faz lá, não tem pegadinha, é super rápido. Em breve a gente vai ter um vídeo aqui também no canal, não vai? Vamos fazer uma análise do João. Análise do João, mas também vamos ter um vídeo mostrando como faz tudo, né? Sim, sim. Que é a análise do João e também um aulão. Um aulão. Isso. Mas enquanto isso, clica aí embaixo, é super intuitivo, didático. Você não vai ter dificuldade nenhuma para poder acessar. Então, tá aí, Stream, incrível, incrível, incrível. E em breve a gente também vai estar falando sobre outras características da plataforma que vai muito além. Enfim, sempre bom poder contar com isso. Com braços e com pessoas e com tecnologias que nos ensinam, nos mostram, mastigam pra gente coisas que a gente levaria aí talvez, sem sacanagem, sei lá, 3, 4 meses para poder pegar e levantar esses dados todos. Dito isso, rapaziada, vamos pro papo. Meu velho, quero que você conte um pouquinho da tua vida. Tem uma coisa que a gente faz muito aqui, a gente dá uma situada na galera, né, Mateuzinho? Tenta entender um pouco de como é a vida daquela pessoa. Começa com a história, a trajetória da pessoa, dá uma resumida, né? Dá uma resumida na trajetória, porque através disso as pessoas vão não só se situando, mas se identificando com alguns pontos. Se conectando, né? Isso é importante. Maneiro. Como é que é a tua história aí na música, lá desde Asterisco Zero? Então, tudo começa com música, né? E é engraçada a quantidade de pessoas que trabalham no audiovisual que vieram da música, assim. A gente pode ficar aqui listando uma série de nomes. Sim. Mas dos maiores, assim, Daniel Ferro, Phil, cara, uma galera saiu da música. Mas enfim, eu comecei tocando, tinha uma banda, aquele movimento que todo mundo tinha ali nos anos 2000 que hoje em dia é o rap, né? A galera que tem um grupo. O rap é a música eletrônica, né? Trocou um pouco, E aí, enfim, banda e tal. E eu, desde pequeno, consumia muito MTV. Eu sou denunciando a minha idade, da época que a MTV era no canal aberto, só que era o UHF, assim, eu acho que era canal 9, anos 90, assim, início dos anos 90, você conseguia ver MTV com TV aberta, só tinha TV de antena, né? E eu consumia muito isso e sempre tive essa memória afetiva, digamos assim, comigo. E aí, na época da banda, como todo mundo via o início, não tinha nem YouTube, né? O início das coisas a gente tinha que baixar o vídeo das bandas, catar clipe em LB Vids. O Brunão até veio aqui, né? Veio. E ele falou essa parada. Ele falou, lembra? Cara, o Bruno... Ripava e subia. Exatamente. Eu vi muito clipe graças a ele e ao Wes, assim. E tinha mais gente na LB Vids, enfim. E aí... As bandas tinham essa cultura de se filmar e a galera mesmo se produzia ali, né? Na época com câmerazinha, com fita e tudo mais. E aí eu comecei lidando com audiovisual nesse esquema, só que numa de brincar, nunca achei que ia ser a Vera, maker, diretor, qualquer coisa. Beleza, o tempo foi passando, eu sempre prestando atenção, lidando com essa parte da música, ainda como baterista do Asterisco Zero. Eu sempre fui também um cara que era o cara do contato, enfim, te conheço por causa disso. Sim. Eu sempre fui o cara que fazia o network e tudo mais. É porque eu fazia um evento na época grande chamado Rio Rock Tour, que reunia essas bandas todas, e aí, quando eu negociava com as bandas, eu ligava para as bandas para convidar, contratar, os cachês na época eram bizarros, de barato, porque era outro momento do país, era outro momento da música. E não tinha empresário, nada disso. Não tinha nada disso. Aí eu ligava pro Thiago, né, e aí a gente negociava e eles participavam, e por aí vai. Evento no Tirei Rádio onda, Rock, exatamente. Tirei onda, muita coisa. Aí, enfim, com isso... Eu sempre lidava também com os diretores dos clipes. A gente chegou a fazer um clipe muito grande que a gente ganhou uma promoção da Claro. Na época, as empresas investiam em promoções desse tipo. Ganha um clipe, não sei o quê. A gente ganhou. E aí eu sempre lidando com as pessoas, tipo, quero saber como é que faz. Aquela curiosidade. Sim.
um tempo depois, eu ainda trabalhando com música, na época eu trabalhava com Forfã, e eu comecei a trabalhar com marketing digital voltado para música. Que é aí que que a gente se reencontrou, digamos assim, né? E nesse momento eu fazia isso, comecei a fazer estrada e cansei de estrada. Tinha uma empresa, não tinha? Agência métrica. Métrica, isso aí. Agência métrica. E aí quando eu cansei da estrada e tava com um dinheirinho que você tá na estrada, você só ganha dinheiro, você não gasta, né? Porque você não tem vida. Verdade. Durante a semana inteira trabalhando no escritório, fim de semana vai pra estrada, eu ganhava dinheiro e não gastava. Então eu juntei um dinheirinho e falei, cara, sempre gostei disso, tô resolvendo Morava com muito os pais rápido. na época? Morava com os pais, tipo, tudo conspira pra você juntar uma graninha e conseguir Sim. fazer um investimento, né? E aí, como 90% dos filmmakers, eu comprei um laptop e uma câmerazinha Canon pequenininha pra começar a criar as coisas de brincadeira, assim. Na época eu era produtor do Forfã, e aí assim que eu saí do Forfã, eu falei, cara, posso... Produtor mesmo, de estrada? Produtor de Tá, estrada. legal. Eu fazia venda de shows no escritório e assumi a estrada durante um tempo também. Entendi. E aí, depois eu saí e tudo mais. Isso é maneiro, desculpa, eu vou fazendo algumas intervenções aí porque eu acho importante. Isso é maneiro porque a gente fala toda hora no Musicalizando. Falamos semana passada isso aqui, né, até. Que às vezes você entra na música achando que você vai pra um caminho. Por exemplo, você entrou na música tocando. Exatamente. Então, beleza, eu vou ser o artista, vou ser o cara que vai estar no palco. Aí depois você vai pra um outro caminho, que é, eu vou produzir, vou pra estrada, e aí você acha que é o definitivo. Aí daqui a pouco a vida te leva pra um outro lugar. Exatamente isso. E aí, às vezes, a gente começa mirando em um lugar e acaba em outro, óbvio que dentro da música, e o que eu tô falando aqui não é pra desestimular quem quer estar no palco, não é pra desestimular quem quer estar atrás do palco. É só pra te dizer que às vezes, cara, nada é em vão. Às vezes você tá mirando num lugar e você vai acabar num outro lugar, só que tudo aquilo que você fez anteriormente ao lugar que você tá foi aprendizado. Porque se o Exatamente. Thiago não tivesse passado na estrada, ele não ia ter visão de logística que hoje ele precisa pra dirigir. Se o Thiago não tivesse passado pela Exatamente. banda, ele não ia ter a visão do ouvido que ele precisa pra fazer os cortes que ele dentro das edições dos videoclipes que ele faz. Então, cara, não é em vão. Não acha que, eu hoje não estou onde eu quero, fui para um outro caminho e perdi tudo que eu fiz. Cara, na verdade a vida é uma grande teia, né? Toda entremeada, e que se você conseguisse, ao final da vida, olhar pra trás, você ia ver, cara, tudo fez sentido. É que você não A chegou gente lá, tava com a Atitude 67 no último podcast, e eles falaram isso. Antes de eles seguirem carreira na música, eles se formaram em Direito, Jornalismo, até Oceanografia, né? Oceanografia. Oceanologia. Oceanologia. E eles... Oceanologia eu não conhecia. Oceanologia. Biologia marinha, talvez. Isso, exatamente. E eles falaram isso, que eles usaram esses conhecimentos acadêmicos na carreira deles, tá ligado? Cara, é na óbvio. música. Eu acho que, assim, não é tão óbvio, mas é óbvio, porque, assim, quando você tem muito claro na sua cabeça que tudo que você passou e adquiriu conhecimento, ele não precisa ser 100% literal, que ele vira uma forma de encurtar caminhos, sejam eles quais forem, isso começa a fazer sentido, seja para onde você for. Assim, eu falo sempre com a galera que me pergunta da minha estrada até aqui, né? E é isso, eu não sou um músico frustrado. Eu sou alguém que viveu música e continuo trabalhando com música. Isso aí. A minha carreira não foi frustrada, ela durou um determinado tempo, como baterista, como músico. De vez em quando eu toco ainda, faço um show ou outro e tudo mais. Mas aquilo ali me fez chegar onde eu tô. Você é um cara que já me chamou algumas vezes para editar, porque tu fala, cara, eu gosto do teu ritmo de edição. Sim. Não passa para um outro editor. Eu gosto do seu ritmo de edição. O meu ritmo de edição vem desse meu contato com a música. A parte de produção, do que pedir pro meu produtor, do que pedir pros meus assistentes, do que pedir para todo mundo que tá ali, vem muito do conhecimento que eu tenho da produção de estrada, de lidar com logísticas enormes. A gente, na época do Forfã, viajava com 1 tonelada de equipamento, de avião. Então, assim, hoje em dia, carregar uma van, pra mim, é tipo, cara, você não pode transformar isso num trabalho... Um problemaço. Um problemaço. Isso não é um problemão. Sim, só que você só consegue falar isso porque você tem propriedade pra falar, você passou por isso. Exatamente. Então, assim, tem gente que tem a sensibilidade e enxerga que aquilo ali não é um problemão, mas quando você começa a viver essas coisas, quando você começa a puxar da sua memória esse tipo de coisa, não importa onde você tá hoje, pra onde você vai aplicar, cara, eu falo que a produção, propriamente dita, a parte de músico foi muito boa para essa parte, a sensibilidade artística, digamos assim. E eu comecei a estudar um pouco de produção musical, produção artística também, porque eu gostava, mas eu nunca entrei nisso. Isso foi importante para essa sensibilidade, mas a produção, a guerra, o dia a dia, cara, isso pro set, pra eu ter tranquilidade no set, pra eu ver o couro comendo,
E eu falar, não, pera aí, é só mais um dia de produção, galera. Sim. Se vocês começarem a bater cabeça aqui, isso não vai andar. Eu falo isso direto Então, pra isso galera. é uma casca que eu sou muito feliz por ter passado por isso. Então, assim, e eu converso com muita gente, às vezes a galera, um bailarino, um músico, um ator, que a carreira chega num ponto que não vai muito, e existe cara, o bailarino pode dar aula, abrir uma escola de dança, trabalhar com produção de espetáculo, fazer outras coisas. Uhum. O ator dá aula, enfim, você tem outros caminhos que não são o glamour, digamos assim, né? O músico tem aquela história do glamour e tudo mais. Mas eu sou muito feliz trabalhando com música, cara. Sim. E hoje em dia eu lido com vários estilos, com pessoas diferentes. Eu lido com o presidente da gravadora e com o artista aqui, eu lido com o produtor, sabe? Eu tenho toda uma cadeia de relações que são muito interessantes, sabe? Quando você começa a enxergar dessa forma, fica Sim. muito maneiro. Cara, eu acho que tudo é perspectiva. Se você pensar, eu quero ser um cantor, eu quero ser um músico. E aí, cara, deu errado. E aí hoje eu sou um empresário, trabalho com música, sou um empresário, porra, mas deu errado, é por isso que eu tô aqui. Isso é um tipo de visão. Agora, você pode pensar também que sempre esteve na tua história, escrito, né, no teu destino, entre muitas aspas, que você já seria um empresário e que você passou pelo estágio de músico. Período de aprendizado, vamos dizer desse exatamente. Jeito. Então, até chegar nesse estágio de empresário. E aí você passa a ressignificar isso. Então eu sempre falo pra galera, cara, que às vezes você tá mirando num lugar e você acaba parando em outro, e tudo que você vem fazendo soma para que você esteja naquele lugar. E é importante também não se fechar, porque às vezes você tá muito assim, ó, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, quero fazer isso, aí vem uma parada, te dá uma porrada assim de encontro, e você acaba, não sei, porque eu quero isso aqui. Não. De repente fala, pô, calma aí. Se eu pegar tudo que eu tenho e aplicar nesse outro caminho que tá me chegando aqui, pô, lindo. Sim. Eu posso até complementar a história a explicação da minha história. Da minha história, que é muito isso. Aí tu começou a... Quando eu trabalhava com marketing, aí comprei câmerazinha e comecei a fazer uns vídeos. Só que nessa época eu trabalhava com marketing digital voltado para música. Olha aí, outra coisa. Saiu da estrada já. Saí da estrada e estava trabalhando com divulgação, publicidade, na época que era tudo mato, no Orkut, trabalhando com música, com marketing em música, né? E aí, pô, muito focado naquilo, mais uma vez, o meu conhecimento de estrada, meu conhecimento de música, me proporcionando trabalhar com música, sem ser diretamente na música. E aí, no meio disso, você me procurou. Olha que você é um dos responsáveis por eu estar aqui hoje. Pô, irado, mano. Porque, não, é total. Porque aí você me procurou pra gente trabalhar o marketing digital dos artistas que você trabalhava na época. Acho que... Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, não sei se você vai lembrar disso, mas a Roberta, que hoje tá no TikTok, ela era da Warner. E aí, ela viveu essa época das bandas. E ela falou, cara, tem uma galera muito maneira, de uma agência que a Warner contratava. A gente trabalhava que era a Métrica. E aí me indicou. E aí eu falei, pô, o Thiago, que era do Asterisco, que foda. Aí fui em você. E aí você começou a fazer o digital de alguns artistas que a gente trabalhava na época. Inclusive da própria Anitta. Foi, Anitta, Bochecha, Não, era Anitta, Sapão e... Adriano Ribeiro. Adriano Ribeiro, que depois foi vocalista do Bom Gosto e tal. E aí, no meio disso, eu redescobri você, porque além do digital, você foi pro lado da câmera na mão. Pois é, a gente numa reunião sobre marketing, eu tinha acabado de fazer um vídeo do Kaká, que era vocalista do Catside, que a gente fez acompanhou uma turnê e tudo mais, aí eu virei, eu lembro até hoje, a gente tava no estúdio do Betinho, eu, você, Camila, os artistas, enfim. Sim. E aí eu falei, ó, vocês estão falando de estrada, não sei o quê, olha isso aqui. E aí você, na hora, puxou na memória tudo que a gente tinha das bandas. O Forfã fazia muito vídeo, era uma linguagem que a gente estava acostumado a fazer nas bandas, Sim. mas que o pop, funk, essa galera não tinha ainda colocado. Aí eu apresentei o trabalho, a galera falou, porra, bicho, a gente precisa colocar isso aqui pra andar. E aí eu comecei a minha história com esses artistas. Eu lembro que a gente foi gravar Mega Abusada da Anitta em Las Vegas, porque a gente tava querendo tirar a Anitta do universo apenas funk na época, que ela tava vindo da Furacão, mas ela já tinha muita musicalidade. E aí o Calvino foi fazer o making off. Eu dei a ideia do clipe, só que eu acabei não dirigindo e fui registrando o making off. Aí quem fez o clipe foi o Blake, porque na verdade a gente precisava na época de um gancho
que era o fato do Blake ter dirigido um clipe da Beyoncé. E aí a gente foi no Blake, fechou o Blake, e aí o Calvino, como tinha dado a ideia, e também era um cara que tava nessa linguagem totalmente... Já fazia estrada rock, com ela. do rock, fazia exatamente. estrada com- Foi pra Las Vegas com a gente, gravou o making off foda, até hoje é usado por fã, toda hora alguém me marca. Tem até um meme foda dela, que foi o Thiago que gravou, gastar o dinheiro. ela no shopping, aquele famoso meme. Tu tá no estúdio com ela? O que eu tô no estúdio com ela é... Não, o que eu tô no Não, ela estúdio com ela... vou gastar todo o meu dinheiro. Caraca, eu vi isso também. Depois dá pra recortar. Se você achar, Romu, coloca aqui, ó, pra galera ver. Deixa eu tentar achar essa porra aqui. É engraçado Ela demais. tirou do ar, né? Ela Tirou? tirou do ar, tirou. Não, mas porra, não... Mas os memes Ó, tão circulando. quer ver? Anitta, gastar meu dinheiro, Com certeza assim você já achou, pode ficar tranquilo. dinheiro, vamos ver se tem... Ah, porra, fantástico, vou tentar botar ali, ó. Caralho, muito bom, mano, deixa eu tentar Cara, eu acho espelhar. maravilhoso, porque isso passa muito uma verdade daquele momento, sabe? Não, Ela nunca tinha viajado totalmente, pra fora pô. do país, era um mundo todo completamente novo, assim, e é muito maneiro ter feito parte disso, assim. E além disso que você tá falando, de fazer parte do momento daquela época e tal, tem uma outra parada, porra, aqui, ó, vou tentar pra galera ver. Acho que a maioria deve entender o que é, mas vamos lá, vamos tentar. Ai, que loucura. Dá uma ilustrada, porque disso aqui também a gente tira vários insights pro artista, que a gente vai falar mais pra frente um pouquinho. Olha aí que maravilha. Aumenta aí. Aumenta aqui, já tá no máximo. Eu estou no Outlet e eu vou deixar, sabe o que aqui? Todo o meu dinheiro! Sabe todos os shows que vocês viram fazer esse mês? Então, foi tudo pra torrar aqui, ó. Vai ficar tudo aí. Agora torçam pra ser da minha família, torçam pra ser o meu amigo oculto, torçam pra ser a puta que pariu que eu vou dar pra mim. Caralho, imortal. Imortal esse Tá, vídeo. e ela deu presente pra maior galera mesmo, ela comprou Cabeçada, né, muita tudo. coisa. Bota nossa login de novo aí, Matheus. Muito bom. Cara, e aí, por exemplo, aí a gente foi, só pra completar essa linha do tempo, pra lá, gravamos, foi do caralho, aí de lá pra cá, o Calvino continuou, seguiu a vida dele, gravou vários outros artistas, aí segue, só pra gente fechar a linha cronológica. E aí gravei algumas outras coisas e em algum momento surgiu a possibilidade do Show das Poderosas. É importante Verdade. ressaltar porque é um divisor. Isso foi pré-Show das Poderosas. Show das Poderosas. Foi a Isso aí. o primeiro passo pra carreira dela pop, né? E talvez o meu primeiro passo também pra chegar onde eu tô hoje. E aí, depois de um tempo, a Warner, junto com o escritório, junto com vocês, me procuraram pra gente produzir um vídeo de dança. Que a música era... Antes disso, a gente já tinha feito um estúdio, um live em estúdio, assim, que já tinha feito o Show das Poderosas e tudo mais, o registro disso. E aí, nesse momento, eles me chamaram, vamos fazer um vídeo, eu quero que seja um vídeo de dança. E aí, no meio do processo, eu falei, não, galera, isso não é um vídeo de dança, essa música é muito forte, a gente vai transformar isso num clipe. Vamos fazer um clipe, não tinha muito orçamento, aquela coisa, tinha... Foi 16 mil reais na época. acho que... A gente alugou, meio que no favor, o teatro do aqui na Ângulo-Americano. Barra, do Ângulo-Americano. Da escola, do Ângulo, que hoje continua sendo Ângulo, mas é bilíngue, enfim, mesmo lugar. Na Avenida das Américas, aqui na Barra. Eu peguei a galera de luz de show que eu tinha do Forfã, que era o Carlinhos, que hoje é um craque, faz quase tudo. faz quase todos os eventos aqui, que tá na know-how lá, enfim. Eu não tinha grana pra montar um set de cinema. Aí é um palco, eu falei, não, vamos pegar a luz de show. Se a não me engano, o Phil fez fotografia, né? Não, o Phil fez assistência e direção. E o Thiago Brito, que era o Punks, fez a fotografia. Aí a gente conseguiu transformar, consegui vender com sucesso pra vocês o conceito de ser em preto e branco. Sim. Que fez toda a diferença. Não, aquele clipe mudou. Como é que é esse conceito? Cara, eu na real, assim, o que eu tentei trazer? A gente deu muita sorte Esse clipe foi considerado uma inovação, né? Tipo, Foi, ganhou o prêmio, não foi? Não, a gente ganhou o prêmio de melhor clipe do ano, no prêmio Multishow. então... Cara, o clipe não é a invenção da roda. Eu deixo isso muito claro pra todo mundo, assim. Eu não me coloco num lugar onde eu inventei nada. Mas naquele momento, naquele mercado, digamos assim, ninguém tinha olhado pra esse caminho ainda. Pô, o cinema preto e branco foi o primeiro a existir. Eu não inventei isso. Né? Não tem nem a pretensão de fazer isso. Mas ninguém tinha olhado pra aquilo ali. E a gente deu sorte de, um pouco antes,
ter lançado o Jay-Z e o Justin Timberlake lançaram um clipe incrível em preto e branco, que é o Sweet and Tie. Eu achava aquele clipe lindo. Que ele não tem nada a ver com o nosso clipe, Aham. mas a estética era chique, era bonito. E aí, quando eu fui conversar, eu falei, cara, beleza, vamos fazer isso, eu quero transformar num clipe. E aí eu tenho três coisas que eu transformo isso no conceito do que eu acho que transformou aquilo ali numa coisa diferente. Uhum. O primeiro é o preto e branco. E aí eu não quis dar nenhuma chance de voltar atrás. Então eu falei, vamos fazer em preto e branco? Vamos. Eu filmei em preto e branco. Porque é muito comum a gente ter o processo de edição e aí começar a gostar das imagens coloridas E e desistiu. falar, não, vamos fazer colorido. Eu falei, é preto e branco, vamos filmar em preto e branco. Então, E o preto e branco foi mal. E o preto e branco foi pra trazer uma elegância. E aí eu trouxe o preto e branco porque era uma Pra estética trazer. elegante, chique, que não tinha... Distanciava ela atenção. também do funk já, Isso, né? a gente tinha... Ele... Não que o funk seja ruim, mas a gente queria posicionar ela em rádios pop. Sim, sim. E você consegue, pô, o Justin fazendo clipe preto e branco, a Beyoncé já tinha feito clipe preto e branco. É uma linguagem, Associa. aqui também sempre teve clipe preto e branco, mas o pop, o popular, assim, ou o funk, não abordava muito isso dessa forma para esse tipo Naquela de época, segmento. exatamente. Naquela época. Hoje o funk é gigante, e tá em rádio pop pra caramba, e tá em tudo, mas na época não era Precisa isso. contextualizar, isso tem 10 anos. Isso. Isso. Entendeu? E 10 anos no tempo de hoje, a evolução é enorme, grande. entendeu? E esse é o primeiro. O segundo é que a gente fez em aspecto de cinema, né? Que é aquela tela mais Wide. wide. Com A as gente- tarjas, né, em Tarja, cima e né? embaixo. Nessa época, ainda se exibia clipe e programas em 4/3, que é aquele formato quadrado. Ainda tinha entrega para TVs que ainda eram assim. E o nosso medo era que não fica, é medo deles, né? Que é não ficasse errado. Eu também fiquei com um pouquinho que eles me botaram tanto medo, mas que não ficasse bonito na TV. Mas eu bati o pé, não, vamos fazer o ultra wide, vai ficar bom, vai trazer essa linguagem, vai aproximar desse outro lugar que a gente não, Também a gente, trazendo exatamente. elegância. Trazendo... Que não é também, mais uma vez, não é a grande revolução, mas botar ela num lugar. E se você reparar, enquanto ela não tá cantando no Master Shot, que ela tá sozinha com o microfone, ela não canta. Ela não tá dançando e cantando. Eu falei, não, aqui eu quero você poderosa, liderando aquele seu... Batalhão todo ali. Batalhão todo. Você não vai cantar. Você vai encarar a câmera e, enfim, Pra fazer já te vi carão. falando uns palavrões aqui, você tem que ser foda aqui. É isso aí. Você tem que ser muito foda aqui. Ela tava mal no dia, ela tava com uma dor muito grande. Ela teve crise renal, né? Renal, exatamente. Cara, E tem uma imagem que já circulou, eu acho que circulou depois, que eu dei o rec na câmera antes, tipo, deu rec. Cara, tem, assim, eu vou tentar arrumar essa imagem pra botar depois. Tem nítido, assim, ela tá passando mal pra Mal caramba, mesmo. não sei o que. Eu falo, Anitta, vambora. Ela se monta e se transforma ali. Aquilo aí é, cara, de arrepiar, assim. Só que eu precisava disso, eu precisava dela desse jeito. Então essas três coisas, se você reparar, ela encara a câmera sempre de cima, assim, olhando de cima. Aquilo foi muito pensado e foi muito montado tiveram pra outras ser coisas daquele... que pra mim também foram muito Perfeito, importantes animal. nesse clipe, que é, na minha visão, uma edição muito moderna. Na época não tinham tantas coisas aqui, né, falando de Podia Brasil, botar ele aí, né, Bruno? Deixa ele aí. modernosas. Não? Acho que todo mundo depois dá um Googlezinho e acho vê, Vai dar um claim aí. vai dar um claim, né? Melhor Senão não. derruba, pô. Não, sem áudio, pô. Não, a Tá imagem ruim, também né? dá claim. Aí o que acontece? A galera vê depois, mas basicamente tem uma edição muito dinâmica, muito foda. Eu não sei exatamente o nome dos recursos, mas tinha uns jump cuts, Tinha jump cut, tinha pô, slow, speed tinha ramp, slow. cara, A gente foda. botou o negócio todo. E uma outra coisa foda também, muito à frente daquele tempo, era a coreografia da Arielle com a Anitta, porque a Anitta também fazia as coreografias juntas com a Arielle, o corpo de balé, porque já tinham homens dançando, era tudo muito à frente do tempo também esteticamente. Por quê? Porque naquela época, se hoje ainda é debatida questões óbvias de orientação sexual, você imagina naquela época. Mas tinha lá o lookinho. Na linha de frente, o lookinho de shortinho. de o Dani salto. tava também. Porra, os homens usavam salto. Exatamente. As mulheres dançavam de salto, porque também, pra mulher já era raro, porque era uma época em que o street dance era a parada, e elas vieram com uma onda muito baseada no que a Beyoncé fazia, que era de estileto, que era a dança em cima de salto. E uma coreografia foda, numa época que o TikTok não existia, mano.
Então, as pessoas coreografaram. Eu lembro que eu fui fazer uma turnê com a Anitta em Paris, na Europa, e a gente parou em Paris, e a Champs-Élysées, a rua, tinham manequins com a mão assim pra frente. E aí a gente entrava na loja, ela era muito pequena lá ainda, mas a gente entrava nas lojas e tocava ela, e aí, sem saber que era ela que tava ali comigo, que a gente tava junto, a gente perguntava quem que é? Aí a menina falava, é uma menina lá do Brasil, vai lá ver a manequim assim. Surreal. Então foi um clipe que realmente marcou uma geração, Irado, mano. uma época. Teve um antes e depois, sim, em Show das Poderosas. Hoje tem clipes da Lesha, por exemplo. Tem mais visualização. Mais visualização a dança, o vídeo dança, do que o próprio clipe. Só Então- que foi o primeiro clipe a bater 100 milhões de views no Sim, Brasil. sim. Na época, tipo, Irado. tinha o Michel Teló com um ao vivo, Aham. que era... Talvez aí se eu te pego, nem sei. acho que Pode isso. ser. Era um ao vivo, então, teoricamente, não entrava na categoria clipe. O primeiro clipe mesmo a bater 100 milhões. Tanto é que foi comemorado. Sim. Até outro dia, a capa do vídeo no YouTube era essa capa de 100 milhões. Foi o primeiro clipe a bater 100 milhões de visualizações no YouTube. E tem uma Vai continuar curiosidade, agora. também. Não deve estar com muito mais de 200 se tiver, cara. Não, até porque era numa outra época, né? É. Mas pra aquela época era como se fosse 1 bilhão de clipe de play hoje em dia. E é tem- muito engraçado que acabou o clipe, a gente saindo, assim, eu lembro nitidamente, eu falando com o Punks, assim, de cara, ficou muito bom, não sei o que, captamos tudo e tal. Aí ele olhou assim, o Punks é todo artistão meio emocionado, assim, de cara, man, tá muito lindo, não sei o que. Cara, eu acho que a gente vai ter nosso primeiro clipe que vai bater 1 milhão de views. Caralho, que doideira. Ali no hall, indo embora, carregando as coisas indo embora, sabe? Cara, que loucura. É irado essa história. Irado. E irado. aí bateu 100 milhões e todo mundo, meu Deus. Só que hoje em dia, cara, ela tem clipe de 1 bilhão. Talvez sim. Com certeza. Tem uma outra parada muito boa, já que esse podcast aqui, obviamente, é musical e a gente vai tirando todos os insights, que nessa época, e eu gosto de dar a César o que é de César, nessa época, essa música não estava cotada para ser música de trabalho. Quem peitou foi a Anitta. Porque ela escreveu e ela acreditava no movimento como um todo, e ela falou, cara, no movimento dessa música, e ela falou, eu quero. Então a gente tinha gasto, né, na época, todo o orçamento que tinha pra fazer esse clipe, olha que loucura, em que o Thiago foi fazer o making off lá em Las Vegas. Porra, a gente gravou, se você olhar esse clipe de Mega Abusada, você vai ver o quão foi gasto ali. Primeiro que já era fora do Brasil, segundo que as locações, terceiro que teve lá e teve aqui, depois a gente gravou aqui também. E aí, não tinha muita verba pra gente fazer o Show das Poderosas, mas ela bateu tanto Não, pé. e tinha um outro clipe também. Então, que foi engavetado, que não foi pro engavetado, ar. que não foi pro ar. Que, se eu não me engano, é Na Batida. Não é Na Batida. Cara, outra música que não foi pro ar. Clipe bonito pra caramba até, mas não foi pro ar. E acho que nunca vai. Porém, ela bateu tanto pé, gravamos e deu certo pra caralho. E aí, é a hora que eu acho que tem uma parada que é intangível, que é aquele sexto sentido do artista. De defender aquilo que ele acredita. Claro que ela estava muito calçada de argumentos, de tudo para poder bater o pé nisso. Não foi em vão. E o tempo anda, a gente passa quase 10 anos e acontece o mesmo agora. Obviamente que eu já não estava mais na carreira dela, o Calvino não estava envolvido. E aí, mérito de novo dela pra caralho, dela bater o pé e envolver. Que é uma música que a gravadora não acreditou, que a gravadora não queria botar dinheiro. Ela fala isso nos stories, ela já falou isso num monte de matéria. Ela peitou, ela idealizou, tanto que tinha Boys Don't Cry andando aqui, com puta investimento, e envolver foi o primeiro lugar no mundo. Aquele clipe deve ter sido caríssimo. Mesma história, Boys Don't Cry caríssimo. do caralho, caro pra caramba, uma excelente música, assim como Mega Abusada. E aqui desse lado, ela veio comendo pelas beiradas numa parada que ela sempre acreditou, que foi envolver, assim como ela sempre acreditou em Show das Poderosas. É golaço. 10 anos depois, a mesma história. Então, assim, de novo, é o tino, cara. É o tino do artista de entender, de ler, fazer uma leitura do mercado, do que pode funcionar ou não, e também acreditar no seu taco, né? Na tua potência enquanto artista. E é isso. Aí, voltando pra história, pra gente sair aqui do mundo da Anitta, isso abriu muitas portas, e aí você continuou a tua vida. E aí eu queria que você desse, de repente, aí uma pincelada em coisas bacanaças que você fez, só pra galera entender de artistas variados aí. Cara, no mundo da música, assim, eu acho que eu dirigi a maioria dos grandes, assim, desse mercado pop e pagode, assim. Ludmilla, eu fiz algumas coisas com ela. Fiz o primeiro clipe dela na gravadora. Depois acabei fazendo Din Din Din, que foi indicado de novo a Prêmio Multishow.
Trabalhei com o Dilcinho, fiz alguns clipes do Dilcinho. Sorriso Maroto, eu tenho um clipe que eu acho lindo que eu fiz dele, que é o De Volta para Amanhã é o disco, não, é... Cara, deu branco. De Volta pra Amanhã É trabalhou... o disco. o De Sim, Volta mas para Amanhã. trabalhou ali dentro, talvez tenha sido dependente. Independente, primeira música, exatamente. Que a gente fez o documentário da gravação do disco, que é um documentário que tá online, que chama A Casa. A gente foi pra uma casa gravar o disco e tudo mais, e aí depois disso a gente fez o clipe, que é o Dependente, que eu acho muito bonito. Tiveram dois, tiveram Dependente e Chave Cadeado. Foi Dependente? Dependente, Tá. Dependente. Acho lindo esse clipe. Trabalhei com o Mumuzinho, trabalhei... Melim, agora, mas Melim, fez monte os de dois coisa. primeiros, né? Que também já bateram meio bi É, de visualização, isso também é um marco. um monte de coisa do Melim. Enfim, fiz o que é música e não é. Eu fiz o clipe oficial da Copa América no Brasil em 2019, que foi com o Léo Santana e a Carol G. Um clipe enorme também no Maracanã e tal. Muita coisa do Malibu. Muita coisa do Malibu. Acho que o início inteiro do Malibu foi eu que fiz. Enfim, tem bastante coisa, assim. Procurar aí pelo meu nome, Thiago Calvin, vai achar... Fez agora lá em Los Angeles quase tudo da Melim também. Tudo, na verdade. não, de É Los porque Angeles tem foi coisa tudo. que não foi pro ar ainda, como o Doc, etc. Mas ele também gravou e foi do caralho. Então, assim, agora que a gente situou vocês, e obviamente acho que o Thiago ao longo do papo vai lembrar de algumas outras coisas, cara, vamos entrar mais a fundo aqui nas questões que hoje, pra mim, são muito latentes para quem na galera que tá começando. Tanto pra quem quer trabalhar como diretor, Sim. como pra quem é o artista. Existem hoje alguns mitos que a gente tenta quebrar aqui. Um deles é, cara, você precisa de muita grana pra gravar um material, e a gente volta sempre nesse assunto, porque por mais que a gente reforce isso, as pessoas não entendem. Você já gravou clipe com, sei lá, chutando aqui, 5, 10 mil reais em algum momento, e já gravou clipes de 150, 200, 300 mil. Você entende que uma ideia vale mais do que todo o aparato de câmera, de grana? Uma boa ideia pode superar isso? Isso daí pra você é uma crença ou não? Você acabou de falar tudo, eu posso levantar e ir embora. É isso. É exatamente isso. É óbvio, muito óbvio, senão a gente não faria clipes de 150, 200, 300 mil, que um valor de investimento em produção traz benefícios ao projeto. Mas não é só isso. Não adianta você ter um caminhão de dinheiro e não ter uma ideia. Tipo, a ideia vem muito antes do caminhão de dinheiro. E muitas vezes, muitas ideias conseguem ser executadas com pouco, sabe? Assim, não é 100% das vezes, porque eu vou estar até jogando contra as coisas que eu faço, mas sim. E principalmente para quem quer começar a fazer, que foi o que você falou, para quem quer dar o start nisso, cara, esquece grana. Hoje em dia, cara, você tem celular com capacidade de câmera. Você tem câmeras muito mais acessíveis, sabe? Você quer começar a gravar, você gasta ali, é dinheiro, mas você gasta 4 mil reais, você monta um setzinho de câmera e lente e vai editar o seu clipezinho. Então, assim, não é só dinheiro. Eu bato muito nessa tecla. Mas é muito confortável você falar isso porque você trabalha com câmera de cinema. Mas não foi sempre assim. E hoje em dia eu ainda trabalho com câmeras que não são câmeras de cinema para determinados trabalhos. Eu acho que o fundamental é a ideia e principalmente entender quem é o seu artista, né? Se você é o produtor do conteúdo entenda quem é você naquele momento, o que você quer produzir, para quem você vai entregar. Se você tá gravando pro teu amigo que tá com a carreira de rap começando, quem é esse artista? Trata ele como um artista, com quem ele conversa, entende qual é o projeto, que dali surge uma ideia e com uma câmera na mão você consegue executar e botar para andar, sabe? Eu acho que o rap é muito isso. O rap hoje em dia, o trap, tem muito case de sucesso desse tipo de coisa. Sim. Muito case de sucesso. De uma ideia, o cara foi ali, pegou e andou, sabe? E não é só... O sucesso não significa só a visualização. Porque muitas vezes a gente vê algumas coisas que não tem tanta visualização, mas tu vê, cara, isso tá bonito, esse artista é maneiro. O cara que dirigiu isso é bom. E aí, esse clipe não te deu milhões de visualizações, mas Te posicionou. te posicionou. É porque às vezes as pessoas não entendem isso, né? Isso. O videoclipe, pra mim, hoje ele é essencial tanto quanto a música, porque as pessoas vivem num universo hoje audiovisual. Então não adianta, cara, você... E também tem vários outros fatores. Hoje o YouTube, onde as pessoas mais veem, na maioria das vezes, é tido como segunda tela. Porque as Sim. pessoas botam ali o áudio, saem, vão fazer outra coisa e ficam ali ouvindo. Mas, ao mesmo tempo, os poucos ou os tantos que vão ver, não importa se
poucos ou muitos, quando eles estão vendo aquilo ali, eles não estão só vendo pela música, eles estão vendo porque no clipe você passa uma ideia da tua estética, do teu branding, da comunicação que você quer no teu álbum, na comunicação que você quer das tuas músicas. Então, nem sempre é view, realmente é isso. Às vezes é só se posicionar, né? É isso. E existe também o lance, eu costumo falar isso, que o clipe ele é um investimento, porque ele, pro artista ele não vai te gerar dinheiro diretamente, né? Não é uma coisa que, tipo, você não tá vendendo clipe, né? Igual você vende disco, vende música. Mas ele gera valor, que é diferente de dinheiro. Então, Mas hoje até gera. gera. Porque com a quantidade você tem- de plays que você tem, mas você volta o teu royalty, né? colocando em alguém que tá começando, isso Sim, não vai não vai voltar. não vai voltar. A gente Vai sabe voltar em que não- show, vai voltar volta- de outra então, forma. mas não é diretamente. Mas Sim. quando você agrega um valor à sua carreira, Perfeito. isso vai vender um show. Ele é importante pra tornar o artista que tá começando mais artista, entendeu? Isso. Porque posiciona ele num degrau ali de o cara é artista mesmo, entendeu? Sim, Porque, pô, só sim. artista mesmo que faz clipe. Mas seja um clipe barato, é um clipe, entendeu? É um produto artístico bem forte, E entendeu? você vai ver clipe barato ruim. E você vai ver clipe barato bom. E Sim. vai ter clipe barato muito bom. Cara, o Show das Poderosas, que a gente falou ainda há pouco, é um Sim. clipe barato. Pelo tamanho da estrutura, Sim. ninguém ganhou dinheiro. Exatamente. Ninguém ganhou dinheiro com aquilo ali. Mas olha onde eu tô. Tô dando entrevista sobre o clipe aqui 10 anos depois. Sim. Entendeu? E é uma parada muito maneira também isso que você tá falando, porque às vezes a ideia das pessoas do que é barato e é caro é muito subjetiva. Por exemplo, você falar de um clipe da Melim, eu lembro exatamente disso. A gente pode falar de números aqui, não tem problema, o tempo já passou. E a gente tá aqui também pra desmistificar algumas coisas, então nada melhor do que falar de números. Cara, botamos o Calvino numa furada. Falamos, irmão, a gente tem aqui 30 mil pra 2 clipes, lembra disso? Uhum. Aí ele falou, cara, não fudeu, vamos ter que ir pra uma externa, pegar um lugar foda, roteirizou, junto também, os artistas sempre muito presentes, e fomos. Aí o que ele fez? Eu lembro claramente, ele dividiu, ele botou 17 mil pra um clipe, 13 mil pro outro. Aí usamos casa do pai deles, numa cidade perto aqui do Rio, usamos Niterói, numas locações muito fodas, que são alguns hacks que eu quero que ele fale. Porque às vezes, cara, você vive numa cidade ou num lugar que você já tem muita paisagem bacana, você já tem muito pico maneiro, e hoje, como ele falou, com câmeras, com lentes, cara, você consegue alugar uma câmera. Hoje em dia você aluga câmeras fodas por R$1.000 e poucos, faz uma diária foda, pega o cartão, passa tudo pro teu computador, acabou. Tem que saber usar. Então também tem um perigo nisso aí. Às vezes também, eu vou complementar o que você falou Claro. antes, mas às vezes também a gente fica com tanto olho grande, digamos assim, se eu botar uma C300 Mark III no meu set, uma Red, eu vou resolver o meu set. Não. Às vezes, você com a sua câmerazinha na mão, sabendo lidar com o seu equipamento, vai entregar muito mais do que se você alugar uma câmera. Sim. E aí, às vezes, a gente tenta... Eu vejo isso acontecer muito de pessoas que vêm trocar ideia comigo. A pessoa tenta inflar a estrutura sem saber como utilizar essa estrutura. Então, você vai alugar uma câmera grande, você precisa de alguém que saiba utilizar aquela câmera, vai precisar de um assistente, vai precisar de um foquista. Entendi. Você vai inflando a tua equipe e, no final das contas, você com aquela câmera na mão tinha resolvido melhor. Maneiro. Sabe? Sim. Eu acho que tudo, cara, é tudo muito dinâmico e volátil. Vamos trabalhar dessa forma. Você tem que entender o que é o seu projeto. Eu bato sempre nisso. Qual é o seu projeto? Vamos lidar as duas pré-produções que a gente está fazendo agora? A gente vai fazer 2 clipes do Melim agora. Um deles é um clipe que a gente vai pro meio do mato, filmar em montanha. E o outro é um clipe dentro de uma casa, com histórias acontecendo naquela casa. Eu tô lidando com uma equipe completamente diferente nos 2 clipes. Completamente diferente. Porque eu sei que eu vou ter que subir montanha, subir trilha, carregar equipamento de um jeito diferente. Essa equipe aqui é uma equipe específica para isso, adaptada, menor. Foi o que eu te falei, os Sim, custos... nem tem como subir todo mundo. Isso, como é que eu vou... caralho, aham. Exatamente. Então, assim, eu tenho que adaptar os meus custos para montar o que vai ser necessário para entregar aquele trabalho. Se eu quiser montar uma grua, um mega movimento lá em cima, eu tô lascado. Aí virou Hollywood milhões. Uhum. Não é isso. Eu entendi qual é o projeto que eu vou entregar. A equipe do outro clipe, que é um clipe interno, aí eu tenho um eletricista, eu tenho equipe bonitinha, que é outra demanda, entendi. é outra coisa, entendeu? Então, se eu tentasse inflar outra equipe, botar câmera gigante, movimentos, eu não ia executar o projeto. Aproveitar, né? Subaproveitar, né? Eu não ia executar não ia o projeto. não ia ter como. Ele ia Não dá. gastar o dinheiro e não ia subir com clipe, aquilo. Sim, é um sim. clipe na montanha. O que eu preciso ali? Sim, A minha entendi. visão, o meu conceito do que é o clipe, bem firmado junto com os artistas, uma câmera na mão e pau.
Óbvio que tem outras coisas. Você acha que a visão hoje, com tanta tecnologia, o caralho, a visão do diretor, ela ainda é crucial? Porque, assim, visão que eu falo é o seguinte, porra, vamos pegar... Linguagem. Linguagem do diretor também. A linguagem também, mas a minha pergunta é da visão mesmo. É isso que ele falou, de subir ali e falar, eu preciso aqui agora desse take aqui, desse jeito. Você acha que isso ainda é uma coisa de muito valor, mesmo com tudo passando tão despercebido, com a atenção tão dividida? Muito. Ainda é... Sim. Eu acho que saber filmar, ainda bem, eu não tenho medo dessa concorrência que o mundo de acesso causou, assim. Porque hoje em dia todo mundo consegue ter acesso a um curso, aprender a filmar e tal. A visão do diretor ainda é fundamental. Que faz a total diferença. É o que faz a diferença. Por que você me chama? Entendi. É óbvio que é pelo contato com os artistas também, tem a minha forma de trabalhar interessante, que também é importante porque eu acho que um diretor vai muito ter... além do filmar, essa é a questão. Exatamente. Você tem excelentes Cara, diretores. ele vai ter que orquestrar. Exatamente. Você tem muitos bons diretores. É óbvio que a visão é muito importante, mas o lidar com o cliente e com as pessoas também faz diferença. Mas sim, faz muita diferença. Faz muita diferença a sensibilidade, o tato. Porque eu sinto que com o tempo, os diretores eles têm passado a ser gestores de projeto muito mais do que diretores, realmente. Nesses 2 clipes que a gente vai fazer, eu vou operar a câmera. Entendi. Foda. Eu vou meter a mão na câmera, principalmente na montanha, que eu tenho feito muito mais filme de montanha, de aventura, é uma realidade muito minha hoje. E eu não conseguiria fazer esse clipe e entregar a câmera na mão de uma pessoa que não tá lidando com isso. Ali eu vou sentir qual é o enquadramento, o que é rico, o que não é. Sabe? Nessa pré-produção eu tô debatendo muito com os meninos sobre o que funciona, o que não funciona. Porque eu acho que é isso. Eu dei sorte de ser um cara que tem um pouco de experiência na montanha. Mas se fosse um outro caso que o diretor tivesse essa experiência, em outro meio, enfim. Você ia acompanhar e botar na mão dele ali. E a visão do diretor faz muita diferença nesse lado, sabe? E aí voltando lá pro muito ou pouco, né? A questão da grana, que às vezes você pega câmeras carérrimas e não consegue usar. E aí a minha pergunta, foi a pergunta anterior, uma boa ideia ainda supera custos. Você falou né? das locações, né? Que a gente estava falando ainda sobre essa parte da ideia. Sim, porque aí você quando pegou, a gente tem a limitação... do meu abrigo, e aí ele dividiu o dinheiro e a gente foi para locações que, cara, se vocês olharem os 2 clipes, as locações por si só, óbvio que teve a visão, teve a água, cenas ali de montanha, de água, de sol, do flare entrando, eu lembro certinho da gente gravando isso, só que, obviamente, aqueles, igual em Los Angeles, aqueles cenários nos ajudaram muito, né? E o fato de eu já conhecer os cenários ajudaram muito. Aquele cenário de Niterói, pouca gente conhece. Então pode ser um bom conselho pra quem tá vendo, você que é artista e que tem pouca grana, pouco recurso, tentar achar um belo dia e gravar em cenários legais. Quem quer trabalhar com arte, ele tem que ver arte em tudo. Eu acho que é isso. Você tem que prestar atenção em tudo que está ao seu redor, que aquilo ali pode em algum momento ser fazer arte. Sentido. E passei por um lugar aqui com minha namorada um dia, com minha família um dia, pô, isso aqui pode dar um bom clipe. Isso vem na memória. Isso vem na memória. Foda. E foi isso, assim, a gente começou a criar as ideias daquele clipe, a gente viu que o orçamento estava começando a chegar, aquela praia é uma praia que eu já sabia que era uma praia pequena, que a gente não ia ter dor de cabeça com gente, não sei o quê, a gente queria um clima de camping. Foi em Niterói, não foi? Foi em Niterói. E a gente... era perto de um outro lugar que a gente tinha que fazer a cena do carro, que também era teoricamente perto da outra cena que a gente tinha dos carros. Não, dos pinheiros e tudo mais, que verdade. é essa dessa locação que é incrível em Niterói, que eu não vou falar onde é. Incrível mesmo. É muito bonito. Parece que você tá em outro país, na real. É bem mesmo? bonito, é. Alguma galera deve saber onde é. Vai ficar todo mundo procurando agora também de novo. Mas foram coisas que eu fui visitando pra conhecer, turistando, eu pego onda e, pô, aquela praia eu sabia que existia, não sei o quê, e vou montando. E aí, dentro do clipe, eu falei, cara, a gente precisa dessa outra parte da cachoeira, não sei o quê. Aí é acesso. Meu pai, meu tio tem não sei o quê. Você vai se virando e vai fazendo a ideia acontecer. A ideia, nisso tudo, era a ideia. A gente se virou. Então, assim, preste atenção ao seu redor, ande com o celular, com a câmera na mão, fotografa, registra, filma. Às vezes, cara, eu vou viajar, vou passar um fim de semana na serra. Você faz um filme bonito. Faz mesmo. Você faz uma graça. Essa é a minha história com a montanha. Eu tô sendo chamado para trabalhar com filme de montanha agora, porque eu faço trilha e registro as trilhas que eu faço. Sim. Porque eu gosto de filmar, gosto de fotografar, tô sempre com a câmera debaixo do braço, comecei a registrar. E eu tô abrindo um caminho de trabalho
fazendo uma coisa que eu gosto, que é montanhismo. Então, assim, eu fui pra Patagônia filmar uma expedição de escalada. Porque eu tava filmando os meus vídeos de trilha na Pedra da Gávea, entendeu? Então, leve a câmera, trabalhe e faça com que o seu dia a dia vire uma expressão artística, sabe? Eu acho que é isso. E aí, quando vier a ideia, você não vai precisar de muito pra executar. Qual é a Deixa eu- ordem? Fala aí, Vou fazer uma Matheus. pergunta aqui. Como é que um artista escolhe um diretor, assim? Tipo, tem um artista e tem 4 diretores. Que conselho você daria pra ele entender qual diretor se encaixa mais no que ele quer, na ideia que ele quer, que vai executar melhor? É ver os trabalhos do cara? Como é que tu acha que... Eu acho que tem dois caminhos, assim. Um deles, por um feedback que eu recebi, e um outro pelo que eu acho, assim, Sim. Quando eu tô em busca de um diretor de fotografia, de um cara que quer colorir, que eu preciso de um colorista, alguma coisa, eu vou atrás do trabalho dele. O artista, ele normalmente, quando ele me procura, quando não é uma indicação do Brahma, de algum outro empresário da gravadora, que já conhece meu trabalho, é um cara do zero, que quando entra em contato comigo, ele fala, cara, viu o seu clipe e tal, viu o seu clipe do Melim, e pô, queria fazer um clipe nessa vibe. Gostei do seu trabalho. E eu acho que isso é um caminho, porque às vezes você não quer copiar aquele clipe, mas você entendeu que aquele clipe que o cara executou, ele é uma boa referência de um cara que vai saber lidar com aquele caminho que você quer seguir. Sim. Pois Então, isso. é muito importante que o artista saiba o que ele quer passar. Porque, assim, acontece do artista me procurar e não ter nenhuma ideia. Toma aqui a música e o que você pensa. E aí, mais uma vez, lembra lá da música que eu comecei lá atrás? Que eu era músico? Quando eu recebo uma música, o fato de eu ter essa bagagem musical me ajuda, eu acho, né? Que me ajuda bastante a certeza. interpretar e ter a sensibilidade dessa música e apresentar um caminho. Isso é uma coisa. Mas muitas das vezes os caras vêm pelo outro. Cara, vi um trabalho seu assim, cara, vi um clipe seu da Banda do Mar que é muito sensível. Entendi. Quero ir fazer um negócio mais ou menos assim. Então eu acho que o artista tem que entender quem é ele, o mood, o caminho, seja lá o termo que ele quer utilizar, mas para onde ele quer ir, o que ele tá mirando. E aí, em busca de pessoas, tipo, usa umas tags e procura trabalhos assim. Aham. Quem foi que fez? Entra em contato. E o outro caminho que é interessante, que aconteceu com a Lari. Eu nem me lembrava disso. Ela veio falar comigo. Quando você trabalhou com a Lari também. Foi Sim. um dos artistas que a gente trabalhou junto Sim. também, que a gente não lembrou aqui. Mas eu não lembro qual clipe O foi. primeiro clipe, Salto 15. Ela era da Caroselli, lembrei. Salto 15 foi o primeiro Lembrei. que a gente fez. Foi em Aí, estúdio ou foi na casa dela? na casa dela. Lembro. Aí, o que aconteceu? No meio do processo, vieram falar comigo, não sei o que, bababá, pô, a Lari e tal. Eu falei, cara, que maneiro, irado, vamos fazer. Eu já tava muito inserido com a K2L, todo mundo, tava nesse meio pop. Só que aí, quando eu fui na primeira reunião com ela, ela falou, cara, eu indiquei seu nome, eu achava que tinha sido Brahma, não sei o que. Pô, que legal, por quê? Quando eu não cantava, não tinha nada, eu mandei um e-mail pra você, pra perguntar sobre... E você me respondeu. Foda. Cara, como assim? Eu só respondi, né? Pô, meu nome é Larissa, sou de Niterói, como é que faz pra fazer clipe? Tipo, como é que faz? Eu falei, não, pô, é assim assado. Manda a música, vamos pensar num conceito, não sei o quê. Aham. Vamos, não sei o quê, você já tem a música? Tem alguma ideia? Vamos trocar uma ideia. Quiser, a gente pode... Ela acabou não me respondendo mais esse e-mail, mas eu respondi Insta. Ela me mandou um e-mail, na hora que eu vi o e-mail, mandei, pô, é assim assado. Não sabia quem ela era. Então, assim, essa relação também traz uma escolha Sim. de diretor. Então, talvez eu esteja dando conselho pro cara da música, mas também, se alguém tá vendo isso aqui e for o diretor, isso também é importante. Sem dúvida. Eu acho que hoje cada vez mais isso é importante, o atendimento. Sim, é o que o Lelê faz, né? É, O Lelê. o Lelê fala que ele responde cada um dos caras que mandam. Ah, Cara, ou responder, ou botar alguém da tua equipe pra atender. Por quê? Quando você tá num tamanho maior, você não consegue literalmente dar atenção pra todo mundo. Porque o mundo é digital, mano, e as coisas estão... A gente fala também sobre isso, né? É bom que a gente vai ouvindo muitas histórias, refletindo, e elas vão ficando aqui guardadas de alguma forma, a gente vai trazendo à tona as histórias. Quando a gente conversou aqui com o Marcel, que hoje é presidente da Warner Chappell, da editora, ele falou, cara, num determinado momento, a indústria toda estava dentro da Som Livre. Aí um hoje é head da Virgin, o outro é VP da Sony, vice-presidente artístico da Sony, o outro é AR de não sei aonde, o outro é empresário de não sei o quê. Então, assim, se você parte do princípio que o mundo dá muitas voltas,
que é tudo muito cíclico e que amanhã ou depois você pode estar lidando de novo com aquelas pessoas, trate todos bem, né? Essa é a premissa básica. E aí, a partir daí, também entender que com o digital, todos ficaram mais acessíveis. E aí aqui tem uma mão dupla, que é, a gente também fala sobre isso. Cara, antigamente, há 12, 15 anos atrás, um pouco antes de Show das Poderosas, como é que você chegaria no diretor? Você não chegaria, irmão. Você ia ver na MTV, aí você tem que procurar quem conhece o cara, que conhece o cara, que conhece o cara, ligar pra MTV, pra porta da MTV. Hoje, você consegue através de um direct. Então, assim, aproveite, mande o direct, se comunique, mas não seja chato. A gente também fala muito sobre isso. Às vezes o cara manda um oi. Oi? Pra que um oi, mano? Oi, eu sou fulano, tô aqui pra falar tal coisa, você poderia me ajudar sobre esse assunto? Já aproveita, porque senão tu manda um oi, o cara manda o outro, e aí oi, e aí, caralho. Então, assim, pra refletir que você tá tomando, entre aspas, a atenção daquela pessoa por alguns segundos. Então já passa a mensagem de uma vez. Outra coisa, não, cara, não sofra da síndrome de que você é o melhor do mundo. Eu recebo mensagens do tipo, Não, a melhor ação que você já se ouviu. você não olhar, você vai perder o melhor artista que já passou pela sua mão. Cara, isso daí afasta imediatamente as pessoas. Imediatamente. Então, assim, mas, por outro lado, você tá a um clique de distância de qualquer pessoa que você quiser no mundo. Como foi o caso da Lari com o Calvino, como é o caso de muitos artistas que fazem isso comigo, com o Matheus, como muitas pessoas que procuram outras tantas pessoas que eu conheço, como o caso do Lelê. Então, assim, isso que o Calvino falou agora me traz para vários insights e a gente aproveita muito o Musicalizando o podcast para esses insights. Afinal de contas, a ideia aqui é dividir informação, é educar, é também aprender. E aí a gente vai tirando esses insights. E aí quando você fala de alguém que te procurou porque ou você foi acessível ou porque a pessoa gostou da tua forma da tua leitura, da tua identidade como diretor, eu caio num segundo ponto, que é o que você acha hoje em dia um fator determinante para que um diretor seja realmente especial, saia daquele bololô. A partir do momento que todo mundo tem uma câmera, a partir do momento que todo mundo pode fazer o que quiser com um programinha de edição e com uma câmera, o que faz um diretor hoje se diferenciar dos outros? Cara, eu não. Assim, a resposta não é uma coisa. Claro, claro. Eu acho que é o bolo de tudo que a gente falou aqui. Você tem que ter um bom trabalho concreto. E um bom trabalho não é o que agrada a todo mundo. É executar bem o que você faz dentro da sua linguagem. Eu nunca fiz clipe de metal, nunca fiz. Tem determinados estilos que nunca me chamaram porque não. Talvez. Se bem que eu já fiz um de metal do Mr. Catra, mas enfim. Você tem que ser. O Catra tinha uma banda de metal e. Eu lembro disso. Enfim. Mas eu acho que você tem que ser bom no que você faz. Isso é fundamental. Cresça enquanto produtor, diretor e tudo mais. Seja atencioso com as pessoas e cumpra prazos. Os prazos são essenciais mesmo. Porque hoje em dia, assim, e é ruim, assim, a gente vive um momento onde a gente tem cada vez menos prazo, e isso é uma coisa que eu já não sou Isso é bizarro. Mano, a gente tão vive satisfeito. uma era que o fornecedor que cumpre prazo, ele Sai na frente. e devia ser obrigação de todo mundo, tá ligado? É bizarro. Mas eu acho que também os prazos estão sendo exigidos de uma forma que também não são muito, muito imediatista. legais, né? Agora eu vou defender a minha... Sim, é verdade. Mas aí o cara Né? também pode Mas dar aí um o cara tem ok que ou não. bater o pé, mano. Exatamente, Fala, pô, não dá, tem que ser. Aí às vezes você vai bater o pé e você não vai pegar o trabalho, mas teve trabalhos que eu falei, cara, não vou correr o risco, Isso não aí. dá. Aham. Porque às vezes você corre o risco de entregar rápido e afunda, você não entrega o que deveria. E aí eu Sim, prefiro pra não qualidade entregar, eu falo, pior. cara, Prefere não nem dá. pegar, Não dá. Entendi. Não dá. Mas você tem que cumprir prazo, você tem que ter relações, que a network é muito importante. Mas da questão artística, visão ainda é o principal. Cara, a visão é o principal. Ninguém vai te chamar porque você atendeu o telefone da gravadora. Vão te chamar pelo trabalho que você entrega. Então, seja um bom profissional na parte visual mesmo. Se cerque de profissionais bons que te ajudem a entregar esse bom material. E é isso que vai te fazer nadar na frente das outras pessoas, sabe? Foda. Você não... Assim, eu não acho que eu tô na prioridade à frente de outras pessoas, mas eu tô brigando ali com quem as pessoas pensam em chamar. Porque é isso, eu me cerco de boas pessoas, eu tenho um trabalho que... E a se solução você for completa procurar- também, né? Isso é muito bom. Exatamente. Porque às vezes o cara tem um bom diretor ou alguém que eu falei aqui anteriormente, que tem uma boa fotografia, uma boa linguagem, boas ideias, um bom roteirista, mas aí você tem que pegar um de cada, montar, aí você já tá tendo o trabalho
que você pode terceirizar quando você tá num nível de jogo mais alto, óbvio. Quando você começa, você faz tudo mesmo, quase se filma. Mas uma outra coisa também que eu queria perguntar aqui, pra gente já partir pros finalmente, existe uma ordem, até pra quem quer viver disso, ou pra quem é artista e tá fazendo ali os seus próprios clipes, um beabá, vamos lá, primeiro a ideia, da ideia pro roteiro, do roteiro pra visita técnica. Qual é o visita técnica. processo, Tem né? um processinho básico, assim? Cara, existe um processo básico, mas nem sempre ele segue uma ordem definida, né? Obviamente a ideia, no geral, vem antes para que você comece a correr atrás das coisas. Então, música, não existe clipe sem música. Aham. Então, a música é o principal. E aí, pode ser que essa música seja uma música 100% literal e você ouviu a música e pum, tomou uma porrada e falou, é esse o clipe. Ou não, às vezes você precisa tentar enxergar caminhos. Então, música, ideia. Aí a ideia pode vir do artista, então às vezes o artista, na hora de compor, ele já pensou naquilo ali e vem pra você. E aí o passo seguinte é você pensar no que você precisa para contar aquela história. Você pode, às vezes também, você tem uma referência visual de alguma coisa. Por isso que eu falo que as ordens não são Total. 100% encaixadas. Então, assim, cara, eu vi um lugar maravilhoso, não sei E a aonde. ideia vem depois disso, vem Aí através. eu penso, cara, Ele vem aquele é o lugar. né? o que eu vou fazer naquele lugar? É. E aí não veio a ideia. Entendi. Mas tá lado a lado, né? Tá lado a lado. Então, assim, não existe uma ordem, mas é música, conceito, ideia, aí é pré-produção. Ideia que local, né? exatamente. Tá lado a lado. Ou locais, né? Trazendo pro momento que a gente tá vivendo agora. Eu tô vivendo agora fazendo a pré-produção dos clipes. Existia um clipe que existia um conceito, uma ideia, mas a gente não tinha onde executar. Então, essa ideia veio antes e trouxe Local. Aí eu fui atrás do local para Perfeito. executar aquela ideia. Tá. O outro clipe, eu tinha um local, porque a gente teve umas ideias e não rolou. Eu falei, cara, mas olha só, se a gente fizer assim, assim, assado, porque eu já tinha um local em mente, Da referência. apresentei uma possibilidade. E aí as ideias E foram aí ele falou, adaptadas pra aquilo. cara, esse local é maneiro, não sei quem. Aí a gente criou as As ideias foram adaptadas pra Então, aquele assim, universo. é um jogo Sem de... perder o intuito final do clipe, elas foram Isso. adaptadas para aquilo. E aí, entendi. com isso, a gente faz a pré-produção, que é pensar o que eu preciso para executar esse projeto, tipo de câmera, tipo de Visita técnica, equipamento. ou não, Aí, beleza. Aí eu vou na visita técnica, entendo o lugar, entendo as dificuldades e as facilidades, monto a minha equipe relacionada a isso, aí tem que montar todo o esquema da logística, dependendo do tamanho do set, de alimentação, de transporte, Gravação. tudo mais. em E si. aí eu vou pra gravação, vou pro momento da gravação. Montagem, gravação, né? Às vezes tem montagem, gravação. Dependendo do tamanho da estrutura, você... Desmontagem, que E também é uma coisa que tem que ficar de isso, olho. log, né, que é você pegar as imagens e fazer um ingest dentro dos HDs e tudo mais, pós-produção e o momento mágico da entrega para o cliente. Sim, e aí nessa pós tem uma série de pequenas coisas, né? Porque a pós tem a edição, edição. colorimetria, e aí dentro disso tem a refação, que aí vai pro artista E aí, e às volta. vezes, tem um VFX, às vezes tem um sound design, tem uma série de processos que pra galera, assim, parece simples, mas Não. são outros profissionais acontecendo. Eu sou o diretor, eu tenho trabalhos que eu edito. Mas, beleza, o editor nem sempre é o cara que vai fazer o VFX, o motion design. Possivelmente, muito provavelmente, quem vai fazer o áudio, o sound design, sound effects é outro É cara. parecido com uma música, né? Exatamente. Quem vai gravar não é o cara que vai mixar e não é o cara que vai masterizar. Exatamente. Exatamente E também isso. não é o tem uma cara que vai, cadeia. talvez não seja o cara que criou os arranjos e por aí vai. Só que quando a gente começa, a gente faz tudo, né? Por isso que tudo isso que ele tá falando, talvez quando você tá muito no início, seja compilado em uma ou duas pessoas que Muitas vezes em uma pessoa. exatamente. E essa casca que esse momento da sua carreira te dá é muito importante. até pra você poder delegar depois. A gente fala isso direto aqui no Musicalizando. Sim. A gente fala isso direto. E aí a gente estava falando sobre casca, né? Porque às vezes você passa por várias etapas e aquelas do início da carreira normalmente são as mais difíceis e até por algum momento você pensa, cara, porra, será que vai ser sempre essa correria, essa loucura? Eu acho que a loucura, ela vai mudando, ela continua, mas Ela continua. são em esferas diferentes, em status diferentes. Elas são até maiores e mais sérias, mas não são as mesmas dali do início. Sim. Porém, essas do início
eu lembro claramente que eu tava trocando uma ideia de novo com a Anitta, logo depois do Rock in Rio. Ela falou que ela teve uns problemas na passagem de som, e aí no mesmo dia a gente teve um problema na passagem de som da Melim também, num show, numa cidade. E aí eu falei, cara, que doideira, né? O problema muda de escala, Mas é o mesmo mas é o mesmo problema. E sempre suscetível. E acontece isso também. Por mais que você se cerque de soluções, não adianta, cara. Você consegue tentar antever o máximo de coisas, mas esses problemas vão acontecer e esse tipo de coisa todo mundo está suscetível. E sobre essa casca, você conseguir delegar, pedir, saber o que você quer e distribuir essas coisas, no geral, trazendo para o meu mundo, eu senti muita facilidade porque eu tenho esse background do filmmaker. Eu me descrevo hoje ainda como filmmaker. Tem galera que fala, filmmaker é o cara... Não, se você entrar no meu Instagram, minha bio é diretor filmmaker. Entendi. Eu me orgulho dessa parada, sabe? De ser o cara resolvedor de coisas com a câmera na mão. E é isso faz muito... Faz com que você se transforme num bom profissional. Não é que você tem que fazer tudo para sempre. Mas você, em algum momento da sua vida, principalmente no início, que você tenha feito tudo, que você tenha andado pelos setores da sua empresa, digamos assim, faz com que você faça uma gestão muito melhor. Você sabe o que pedir, você é um motion designer. Se eu já fiz motion, cara, faz isso assim, porque a gente vai ter esse resultado. Cara, o colorista, cara, eu pensei num visual mais ou menos assim, assim, assado. Você já entrega, é óbvio que o cara é o artista, vai dar o nome dele, vai dar o look dele. Mas você saber passar a informação que vai despertar a sensibilidade nele, é importante. A produção, você saber passar tudo que você precisa mastigado. Você fala, mas você é trabalho da produção. Mas se você souber pedir pra produção, Já ajuda muito. você vai ter menos trabalho depois. Você já antecipa potenciais problemas, Tá né? resolvido, exatamente. A gente sabe? fala isso direto aqui. Às vezes a pessoa Exatamente. fala, a gente recebe no direct, e-mail, nos grupos do Musicalizando lá, do curso, né? E não do podcast. Mas eu tenho aqui X mil reais, eu quero contratar alguém. E aí eu sempre pergunto, mas você já estudou sobre o tema? A pessoa, não. Então como é que você vai cobrar? Assim, o ideal é que até quando você esteja num estágio em que você possa contratar, pagar, ter os melhores profissionais, que você já tenha minimamente passado ou entenda minimamente de alguns estágios. Óbvio que você não vai se aprofundar tanto em todos, Sim. mas você vai entender um pouquinho de cada coisa, né? Porque aí Sim. você pode delegar, cobrar. Se o cara voltar pra você e falar, eu tive um problema aqui, eu não consegui liberar tal faixa na minha editora. Se você já tiver falado sobre isso, já tiver lidado, assim, já tiver de alguma forma tratado aquele assunto, você sabe dar o conselho para aquele cara que tá trabalhando contigo. Fala, faz assim, ó, pede para ser dessa forma, porque eu sei que assim pode resolver melhor. E a mesma coisa acontece nas outras áreas da música, nas outras áreas da tua profissão. Acho que se você, em algum momento, pode ter grana e condição, e investidor, e investimento, e gravadora para você poder delegar, até para você saber usar o teu dinheiro melhor, cara, vale a pena você ter passado por cada uma daquelas fases, nem que seja, e na minha opinião é até melhor que seja assim, estudando, porque nem sempre você precisa viver aquilo. A gente aprende muito mais. Todo mundo passando perrengue aí, compartilhando os Aí perrengues você pra que ouve você... isso É, gratuitamente. Você não tem coisa pra precisa, você caralho. não precisa chegar cru. Você não Exatamente. precisa tomar a onda na cabeça. Mas se alguém te falou que ali a vala tá ruim e tu vai tomar onda na cabeça, fala, opa, vou por aqui. Perfeito. É isso. Só que você não viveu, mas você entendeu aquele processo. Eu não sei mexer com VFX, com motion, essas coisas. Não sei porque não me aprofundei. Mas eu sei o que pedir, eu sei como Minimamente, funciona. tô ligado. Exatamente. Então, assim, eu nem quero aprender esse negócio. Mas se a gente for desenvolver um projeto que precisa de VFX, que precisa de motion design, eu sei como eu vou te pedir o mais claro possível para que você resolva o meu problema. Perfeito. Eu vou ter menos problema também. Perfeito. Cara, pra mim, temos aqui muita coisa Maravilhoso. boa. O intuito do podcast, obviamente, é poder falar sobre o nosso mercado, é poder trazer novas pessoas que estão no nosso mercado, porque uma coisa que a gente repara muito, eu e Matheus, é que normalmente existem podcasts feitos por pessoas que não são daquele mercado. Sim. Então elas não sabem das dores, das questões que aquelas pessoas, podcasts, cursos, palestras, tem muita gente hoje que a gente chama de empreendedor de palco, que fala sobre coisas que nunca fez ou nunca viveu. Então é muito bacana poder trazer pessoas que estão vivendo isso na vida real, como o Thiago, como o Calvino, porque eu vou chamar de Calvino a vida inteira, mas é Calvinho, porque tem um tio, Tem um tio, no não N. é?
Thiago Calvinho, mas eu chamo de Calvinho, Calvinho. de Calvino, eu olho Pô, pro lado e porque tá a parada é a respondido. seguinte, cara, você precisa, em algum momento, ter vivido aquilo pra você poder falar com propriedade. Então a gente tenta sempre trazer pessoas aqui, tenta não, a gente traz Traz. pessoas aqui que vivem isso. Não é que já viveram, é que vivem. O Thiago tá agora na Ativos, pré-produção 100%. do, talvez, melhorar o Mundo Melim. Sacou? Então, assim, não é que ele... Olhando o celular a cada 5 É. minutos pra ver se tem. Olha pra prova ele fala, pra deixar pra universo aí. E por aí vai. Então, cara, vamos. A gente vai terminar por aqui, mas muito feliz, porque a gente tirou muita coisa boa daqui. Muito obrigado pelo teu Eu tempo. que agradeço mais uma vez a oportunidade de vir aqui trocar essa ideia. A gente Sempre- gravou um podcast lá na casa do Thiago, pro podcast dele, que não foi ao ar ainda. Acho que daqui a pouco ele vai arrumar um tempo. Que não era podcast, hein? Não tinha Não era. essa pretensão de ser podcast, assim, né? Era um bate-papo. Mas já era filmadinho, já tinha uma Filmadinha. tela. Hoje em dia é um podcast, mas É. a gente não pensou, vamos fazer um podcast. Era Devem ter uns 3 anos isso. Tem mais, cara. Mais, será? Tem, pô. Só de pandemia tem 2 aí? É verdade, é verdade. Bem mais. A pandemia distorceu de novo, né? Eu sempre falo isso, distorceu nossa É. ideia de tempo. E, cara, eu espero que você tenha gostado. Pra quem tá em casa, eu sempre dou esses berros. Quem edita depois fala, meu Deus. Espero que quem esteja em casa vendo e acompanhando tenha conseguido tirar vários insights. De novo, agradecer a Unvox, a Stream. Corre lá embaixo, faz o seu diagnóstico de carreira. É gratuito, tá no link da bio. A gente vai deixar no link da bio também o Instagram do Thiago. Tem site? Tem site, O tem site. YouTube, tem tudo. E aí tem o rolinho, vocês chamam? O Real. Reels. Reels agora. Aí tem. É porque tinha uma época Não, disso. é o rolo, né? O É o Real é rolo, rolo, né? Mas é porque Não, na mas é porque linguagem tinha uma universal- linguagem antes do Reel. A galera falava, vou te mandar meu rolinho aí, meu rolinho. Não. Tá lá, e aí vocês vão poder ver tudo que ele fez, ou a maioria das coisas que ele fez. E Nunca é tudo, né? nunca é tudo, nunca. E, cara, muito obrigado pela sua audiência, por estar conosco. A gente se vê no próximo podcast do lado de cá.